Olá, alunos, eu espero que esteja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, enfim, a última semana do bimestre, uma semana um tanto puxada, vocês estão realizando as avaliações externas. Para esse ano a gente tem uma novidade, que é a avaliação de biologia, mas enfim, no final dá tudo certo. Hoje a nossa aula vai ser sobre o reino fungi, sobre os fungos. Conforme eu comentei com vocês na aula passada, a parte das plantas e dos animais, vocês estudarão no próximo bimestre, no conteúdo de botânica e diversidade dos animais. Na aula de hoje, eu vou ser ainda mais breve, porque eu vou passar para vocês, a respeito dos fungos, aquilo que é mais cobrado, tanto nos vestibulares como no Enem. Normalmente, na grande maioria dos vestibulares no Enem, eles cobram mais as características gerais e a importância dos fungos. Então, eu vou estar passando isso para vocês. Obviamente que, se vocês forem buscar na internet, vocês vão ver uma diversidade de conteúdos a respeito, falando dos fungos, no YouTube também. Tem vários vídeos, tem várias aulas, mas eu, como professora, o meu propósito é sintetizar esse excesso de informações e trazer aquilo que é mais essencial para vocês. Porém, é sempre importante, quem tiver interesse, se aprofundar, pesquisar mais sobre o assunto e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar a falar das características gerais dos fungos, eu vou contar uma historinha rápida para vocês sobre a invenção do primeiro antibiótico. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Alexander Fleming. O Alexander Fleming, ele foi um cientista, um botânico, e por volta de 1928, 1929, ele estava em sua casa tentando descobrir alguma substância que combatesse as bactérias. Então, ele começou a estudar a sua cultura de bactéria, e daí ele deixou ela lá quietinha e foi fazer uma viagem. Quando ele retornou da sua viagem, ele percebeu que algumas bactérias haviam morrido. E daí ele foi observar para constatar o que poderia ter provocado a morte dessas bactérias. E ele descobriu que um fungo do gênero Penicillium soltava substância que matava a parede dessas bactérias. E você matando a parede das bactérias, a parede celular, você impede a mobilidade das bactérias. E sem mobilidade, a bactéria não consegue se reproduzir e não consegue sobreviver. Daí que surgiu o primeiro antibiótico, que é a penicilina, que é a famosa Bezetacil. Eu não sei se vocês já tomaram essa injeção, mas é uma injeção muito dolorida, que eu, particularmente, não gosto de tomar, mas que já salvou muitas vidas, já foi e continua sendo muito importante para a saúde pública. Então, para vocês verem, foi através de um ser desse reino que surgiu o primeiro antibiótico. Então, agora, pessoal, vamos para as características gerais dos fungos. Os fungos, eles são eucariontes. A célula eucariótica, vocês já sabem como que é, aquela célula bonitinha, com núcleo organizado, com as organelas, tá? Eles são todos heterotróficos, ou seja, eles precisam buscar um alimento do meio. Não existe fungos autotróficos, embora alguns fungos até tenham aparência de planta, eles não são capazes de fazer fotossíntese. No passado, os fungos, eles eram agrupados no reino das plantas, só que eles foram descobrindo algumas características que não tem como enquadrar os fungos no reino das plantas. Quais são essas características? A primeira delas é a parede celular dos fungos. A parede celular dos fungos, ela é uma parede celular feita de quitina. Quitina é um tipo de carboidrato. A mesma parede celular encontrada no Filartrópoda, tá? Uma outra característica é que os fungos, eles têm a sua
o seu armazenamento de energia, sua reserva energética de glicogênio, o mesmo tipo de reserva que os animais têm, e as plantas têm a sua reserva energética à base de amido. Então, essas diferenças fez com que colocassem os fungos no reino à parte, tá? Então, eles não pertencem mais no reino das plantas por conta dessas características. Outra coisa, nós, né, a maioria dos animais, e nós também, nós somos heterotróficos por ingestão, a gente ingere o alimento. Os fungos, eles são heterotróficos por absorção. O que seria isso? O fungo, né, eles têm uma estrutura corpórea que lança enzimas no meio, essas enzimas digerem o alimento, essa digestão, ela é extracorpórea. Quando ocorre essa digestão extracorpórea, daí o fungo, ele absorve o alimento. Então, assim, eles são heterotróficos por absorção. Nós somos heterotróficos por ingestão. Então, já tem aí uma característica aí que diferencia um pouco. Outra coisa, pessoal, é assim, os fungos, eles são todos eucariontes, só que a sua estrutura corpórea, ela é feita por hifas, tá? O que são hifas? Hifas são filamentos microscópicos, tá? O conjunto dessas hifas, elas formam o micélio, que é o corpo do fungo, a estrutura corpórea dos fungos, ok? Então, quando vocês veem em qualquer prova falando de hifas e micélio, está falando de fungo. Se tiver alguma pegadinha falando de bactéria, aí você já vai perceber que não procede, estão falando de fungos. Hoje não deu certo de eu fazer um compartilhamento de tela para vocês, mas eu estarei enviando material para vocês, inclusive com a figurinha certinha, mostrando as hifas e mostrando o micélio, a estrutura corpórea do fungo, ok? Pessoal, todos os fungos, eles, assim, não é de tudo ruim, né? Às vezes a gente pensa, fungo remete bolor, mofo, e não. Tem fungos comestíveis, como é o caso do famoso champignon, que a gente utiliza muito para fazer estrogonofe, para pizza. Tem alguns queijos, como o gorgonzola, que é feito à base de fungo. Os fungos, eles produzem alguns tipos de vinho, alguns tipos de cerveja, porque uma parte deles são fermentadores. A levedura, né, um exemplo da levedura é o fermento de pão, tá? E a gente tem aqueles fungos também causadores de doença, como o caso da micose, aquela coceirinha, aquelas feridinhas que dá no meio do dedo dos pés. Quando não se seca o pé direito, pode estar acontecendo isso, por quê? Porque os fungos, eles sobrevivem em lugares úmidos, porque a sua estrutura corpórea, ela não consegue sobreviver em ambientes que não têm umidade, porque ela acaba perdendo água e daí ela não consegue se reproduzir, sobreviver. Então, normalmente, fungo se dá em locais úmidos, tá? Então, isso se explica, principalmente em paredes de banheiro, vocês vê lá aqueles mofos, quando mora, assim, em alguma região muito úmida, normalmente a parede começa a ter aqueles bolor, porque os fungos, quando eles encontram umidade, é lugar perfeito para eles estarem se alojando, tá? Então, assim, tem os fungos que causam doença, mas também tem os fungos que são muito importantes economicamente falando, tá? E na saúde pública, é o caso da penicilina, que é esse antibiótico que já salvou muitas vidas. A gente tem também os fungos, né, que tem aquela importância ecológica, porque por eles serem decompositores, ao se alimentarem de restos de seres vivos, eles promovem a reciclagem dos nutrientes. Então, ecologicamente falando, eles são muito importantes também, tá? Uma outra coisa para falar para vocês a respeito da reprodução dos fungos. Os fungos, principalmente os fungos unicelulares, eles se reproduzem de forma assexuada, tá? E também de forma sexuada, eles produzem esporos, tá? E assim, pessoal, os fungos, eles são tanto unicelulares como pluricelulares, tá? E o que é importante vocês saberem, agora vamos retomar aqui tudo que eu falei, é que eles são
todos heterotróficos, tá? Não tem fungo autotróficos, eles não são capazes de realizarem a fotossíntese, de produzirem o seu próprio alimento. Eles são unicelulares e pluricelulares, tá? A estrutura corpórea deles são as hifas, que em conjunto formam o micélio. A gente não tem só fungos que provocam doenças ou que provocam mofo e bolor, a gente tem fungos que têm grande importância econômica. Normalmente, esses fungos que a gente consegue olhar, que são visíveis a olho nu, que no caso são os cogumelos, como eu dei exemplo do champignon, eles são fungos pluricelulares. Normalmente, os fungos unicelulares são fungos que a gente não consegue enxergar sem o auxílio de um microscópio, tá? Então, pessoal, o que vocês precisam saber é isso, o tipo de célula, a estrutura corpórea, a sua importância, tá? Tanto econômica como ecológica, o tipo de reprodução, são essas características que são mais cobradas em vestibulares e também no Enem, ok? Então, assim, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês a respeito dos fungos era isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando no Classroom. Além do material, eu vou postar também um videozinho do YouTube para vocês terem um aprofundamento maior dos fungos, que eu achei muito interessante. Então, é interessante estar assistindo para vocês terem um aprofundamento maior, um conhecimento maior, ok? E daí, o material que eu posto, como eu falei, não é obrigatório copiar, é mais assim, para vocês terem a aula que eu passei para vocês, como aprofundamento, como consulta, e o videozinho também eu vou postar e é importante que vocês assistam, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a atenção e desejo a todos um ótimo final de semana.